Todo mapa tem um ponto vulnerável, emotivo, e que por isso mesmo é uma área onde a gente tende a querer se proteger. Proteger a si mesmo, proteger os outros. E esse instinto de proteção, que se manifesta também como instinto maternal, até em mapas masculinos, indica uma tendência de apego. E esse apego, essa proteção que a gente expressa ou a gente recebe, isso aparece na casa que estiver em Câncer ou com a Lua. A representação simbólica de Câncer, ela é muito coerente com o perfil desse signo. Aquele caranguejo com a carapaça se protegendo do mundo. E o caranguejo na natureza, ele costuma se deslocar de lado. Ele até pode andar para frente, mas ele é mais rápido, ele é mais ágil se ele puder andar de lado. E isso corresponde à cautela, olha lá uma palavra-chave, de Câncer, que vai rodear, vai explorar, vai testar antes de se jogar. É o tal do fazer rodeios, né, canceriano. Esse deslocamento lateral, ele também corresponde à famosa chantagem emocional de Câncer. A chantagem emocional é uma técnica canceriana que, às vezes, os cancerianos usam para conseguir o que eles querem. E a representação gráfica de Câncer, ela também tem a ver com esse caranguejo. As duas pinças, né, direcionadas para lados opostos, se protegendo e quase se fechando, deixando só um espacinho pequeno para entrada, quer dizer, um espaço pequeno, né, para receber, para aceitar, para confiar, e um espaço pequeno também para deixar embora, né, ele agarra. Esse símbolo sugere também as funções acolhedoras, as funções nutritivas desse signo. E toda essa simbologia, ela tem muito a ver com a vulnerabilidade de Câncer, com a reserva das suas emoções, com o instinto de autoproteção. Onde aparece Câncer no mapa, a gente tende a ser mais cauteloso emocionalmente. E essa cautela, ela reflete uma insegurança. Se você tem cautela, é porque faltou confiança, faltou segurança. Câncer na 3, por exemplo. Essa vulnerabilidade, ela aparece na comunicação, tanto no cuidado com as palavras, como na sensibilidade para se ferir com as palavras, também na habilidade para reter, para guardar segredos, para ter boa memória. Bom, onde eu tenho insegurança, eu tenho busca por segurança, claro. É por isso que sempre existe uma preocupação muito grande pela segurança na casa de Câncer, sempre. Mesmo quando uma certa segurança já foi alcançada, nunca tá bom. Ele nunca está totalmente seguro. É por isso que um Câncer muito forte no mapa, Sol, Lua, Ascendente, ele está sempre convivendo com esse sentimento de insegurança, com medo da perda. Medo de perder segurança material, medo de perder um relacionamento, medo de ser abandonado. Na casa 11, por exemplo, Câncer pode indicar o medo de perder amigos e por isso um apego pelos amigos. Os amigos acabam formando quase que uma segunda família. Medo de perda é uma coisa que costuma gerar duas reações, né, basicamente. Algumas pessoas vão evitar criar laços, né, para não correr riscos, e outras já vão se agarrar aos laços criados, que essa é a forma de Câncer. É por isso que a gente tende a criar vínculos emocionais muito grandes na casa de Câncer. Até mesmo num mapa que tenha Câncer numa casa 6, ou a Lua na casa 6. Isso pode indicar a criação de laços emocionais profundos com as pessoas do trabalho, com o local de trabalho e até com o próprio trabalho que a pessoa faz. E toda essa sensibilidade vem da composição do signo de Câncer. Câncer, olha lá o símbolo das garras, né? Quase se fechando. Ele é composto pelo elemento água e pela qualidade cardinal. E o regente é a Lua. Tendo a Lua como regente, já dá para fazer aí uma associação bem clara. Mulheres. Na casa que está em Câncer, sempre existe alguma relação com mulheres ou com o princípio feminino. Um exemplo bem fácil seria Câncer na casa 11, onde pode haver uma predominância de amizades do sexo feminino. Numa casa 10, uma pessoa que pode ter chefes mulheres, trabalhar para mulheres. Passado. Como Câncer representa laços, raízes, ele também indica família. E família em um sentido até bem amplo. Família atual, antepassados, minhas raízes, minha pátria, o patriotismo também vem de Câncer, chegando até a abordar o passado, né, a história. É por isso que um ascendente em Câncer, em um mapa de revolução solar, por exemplo, indica um ano nostálgico, um ano com muitos reencontros com o passado.
O sentido de passado, essa ligação de câncer com o passado, isso pode ter uma expressão negativa ou positiva, né? Dependendo da pessoa, dependendo do mapa. Numa casa 2, por exemplo, que é uma casa de valores, esse vínculo com o passado pode indicar para uma pessoa com tendência a valores mais tradicionais. Uma pessoa que dá valor ao que é antigo, ou que gasta com antiguidade, o que é uma expressão até positiva, uma expressão interessante de câncer na 2. Mas essa característica levada ao extremo pode levar a valores ultraconservadores, dependendo da posição da Lua também. Na casa 9, casa do conhecimento, esse sentido de passado de câncer pode dar um interesse muito grande pelo estudo do passado, pelo estudo da história, da arqueologia, ou até por pesquisar seus antepassados. Aliás, câncer na 9 tende a se sentir muito bem em grupos filosóficos, grupos religiosos que tenham alguma tradição ou principalmente um sentido de comunidade, de família. Palavras-chave. Vamos ver 2 exemplos de palavras-chave de câncer. Um exemplo positivo, um exemplo negativo. Acolhimento. Essa é uma palavra-chave super canceriana, que vem de acolher, né? Proteger. E câncer quer isso, quer acolher, quer nutrir, alimentar, proteger. Mas lembra do conceito de mão dupla? Nessa casa, ele também quer ser acolhido, nutrido, protegido. Na casa 5, por exemplo, com uma lua bem posicionada, pode haver um grande desejo de cuidar de crianças, filhos ou não. E esse acolhimento ele pode se estender até os namoros, onde a pessoa quer cuidar do outro, quer nutrir, quer cozinhar para ele. E o oposto também vale, pode ser muito seduzida pelo estômago. Câncer no 5 vai mimar a pessoa por quem ela se apaixona. Esse conceito de câncer aplicado à casa 7 pode até ser muito interessante no casamento. Casamentos com câncer na casa 7, eles tendem a ser muito duradouros, mas não necessariamente felizes. Não que não possa ser feliz, pode ser feliz também. Mas câncer na 7, a principal característica é de casamentos duradouros. O apego de câncer a coisas, pessoas, situações, ele traz uma armadilha aí embutida, né? Câncer vai se apegar àquilo, mesmo que ele já não esteja mais tão feliz, mesmo que não seja mais ou não seja exatamente aquilo que ele quer. É muito difícil câncer largar. E essa palavra acolhimento na casa 7 indica parceiros muito acolhedores. Pode atrair parceiros assim ou pode se comportar assim com parceiros. Mas pode também demorar bastante, né? Até formalizar uma situação, né? Pode se arrastar um tempo até chegar na casa 7. Agora, uma dica que sempre fica, né, para se ter um pouco de cautela aí com o câncer na casa 7, é sobre o risco, né, que existe da pessoa buscar a mãe na casa 7 ou ser a mãe na casa 7. Em caso de mapas com signos interceptados, por exemplo, que tenham câncer na casa 7 e virgem na casa 8, isso já pode ser um pouco problemático, porque é uma combinação que pode levar a pessoa a buscar um tipo de pureza, né, na casa 8, na sexualidade, e não encontrar uma forma de conciliar isso com uma figura materna de casa 7. Agora, um mapa sem interceptação vai equivaler a leão na casa 8, então tudo bem. Vamos ver um exemplo negativo. Conservadorismo. Câncer valoriza muito o passado, ou no mínimo se interessa pelo passado. E o extremo desse valor ao passado é o conservadorismo, que pode chegar a levar até a visões mais ortodoxas em relação aos temas daquela casa. Fica um exemplo radical disso. Na casa 10, às vezes a preocupação em passar para o mundo uma imagem canceriana, uma imagem tradicional, uma imagem de família, isso pode às vezes comprometer até a sua felicidade pessoal, por causa do conservadorismo de câncer aplicado à casa 10. É claro que com uma lua, né, o regente de câncer um pouco mais rebelde, uma lua de repente em aquário, uma lua em sagitário, esse efeito vai ser um pouco menor, mas ele continua presente. Numa casa 3, por exemplo, o conservadorismo, se a pessoa direcionar ao conservadorismo, ele pode se manifestar através de ideias mais conservadoras. E também na dificuldade, né, para aceitar ideias que ele considere modernas demais. Em uma casa 8 é complicado também, né? Porque se o conservadorismo prevalecer, isso pode causar um pouco de sofrimento, né? Um pouco de julgamento de si mesmo, né? Onde a pessoa tem dificuldade para lidar e para aceitar o seu lado um pouco mais obscuro, ou até para lidar com desejos que ela julga errados.
Agora, na casa 12, já é importante avaliar até que ponto as primeiras experiências de vida têm um grande impacto hoje. Isso porque a casa 12 é a casa do inconsciente. Câncer é um signo que guarda, que retém e que tem uma tendência ao conservadorismo, a conservar. Então ele pode receber aquelas primeiras experiências de vida e mantê-las ali, guardar como o correto. Então esse é o certo, eu não vou seguir uma outra coisa. Isso pode levar uma pessoa a incorporar, a internalizar, né, como se diz, essas primeiras experiências e aquilo ficar tão enraizado lá no inconsciente que até hoje ela reage, ela responde sem saber, em função de tudo isso. Lista de palavras-chave. Bom, além de algumas palavras que se destacaram aqui no vídeo, vamos continuar aumentando aí essa lista de palavras-chave. Tem um link aqui na descrição para uma lista de palavras-chave sobre o signo de Câncer, mas não é uma lista definitiva. Você pode deixar nos comentários outras palavras que você acha que tem a ver com o signo de Câncer. E aí a gente vai aumentando essa lista para ficar bem completa. Se você gostou dessa explicação sobre o signo de Câncer, deixa um like antes de sair do vídeo. É isso. Até o próximo vídeo e um ótimo astral.